Olá, povo de Deus, quinta-feira, 25 de abril de 2024, São Marcos Evangelista, quarta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de Pedro 5, de 5b a 14, Marcos 16, de 15 a 20. Caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistindo firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes, seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na quais estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um abraço fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Há uma tradição que sustenta que Marcos se baseou na pregação de Pedro para escrever o Evangelho. O que nos salta aos olhos em nossa perícope de hoje é a convicção do autor de que a humildade das lideranças das comunidades será o grande escudo contra as invectivas do adversário. É bom lembrar que diabo em grego significa aquele que divide. Há muitos que tentam dividir as comunidades. Em outras palavras, os diabos se multiplicam contra os autênticos cristãos. Marcos 16, 15 a 20, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Já sabemos que este acréscimo ao Evangelho de Marcos não faz parte da redação original que termina com o versículo 8. Porém, as comunidades sentiram necessidade de um mandato missionário. Por isso, fizeram esse acréscimo que tem como núcleo o ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Celebramos hoje o evangelista Marcos, nascido de uma família judaica bem estabilizada. Temos como fonte os Atos dos Apóstolos e as cartas de Pedro e Paulo. Ele não foi discípulo do Senhor, não obstante alguns estudiosos o identificarem com o rapaz filho da viúva Maria, que, coberto com um lençol, seguiu a Jesus depois da sua prisão no Horto das Oliveiras. Porém, colaborou com o apóstolo Paulo, que conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, Paulo escreveu a Timóteo da prisão romana.
Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar ao martírio de Paulo, mas na capital do império certamente pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos, em pleno centro histórico de Roma, testemunha a sua presença, visto que, se diz, ela foi construída sobre o lugar onde existia a casa onde o evangelista viveu. Pedro disse na sua primeira carta: a comunidade que vive em Babilônia, Roma, que é o nome, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também. E ainda nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, Pedro então refletiu e foi à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Depois da morte de Pedro, não se tem mais notícias de Marcos. Uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Outra narra que antes de chegar ao Egito esteve em Aquileia, para confirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermagoras, que se tornou o primeiro bispo da cidade. Ao deixar Aquileia, parece que Marcos ancorou por causa de uma tempestade nas Ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Durante o sono, sonhou que um anjo lhe avisara que deveria permanecer naquela terra à espera do seu último dia. O evangelista Marcos morreu provavelmente entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria, no Egito. Assim escreveu os Atos de Marcos, no IV século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo, mas no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas, salvo pelos fiéis, foi sepultado em uma gruta. Dali, no século V, foi trasladado para uma igreja. Segundo uma lenda, no ano 828, 2 mercantes venezianos teriam levado o corpo de São Marcos, ameaçado pelos árabes, para a cidade de Veneza, onde ainda hoje descansa na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos. As palavras do Evangelho de Marcos, ide por todo o mundo e proclamai a boa nova a todas as criaturas, explicou uma vez o Papa Francisco, indicam claramente o que Jesus quer dos seus discípulos. E São Marcos é padroeiro dos tabeliões, escrivães, vidraceiros e ópticos. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, além da católica, como a ortodoxa, a copta, que o considera seu patriarca. Um beijo no seu coração.